Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$ 5. Ou pelo Telegram que custa R$ 12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá. As regras do jogo. Sarah Adams. Este é para as minhas meninas. Sonhem ainda mais alto. Busquem ir além do impossível. Jamais ousem se acomodar. Nota da autora e aviso de conteúdo. Obrigada por querer passar um tempo com Derek e Nora. Embora este livro seja escrito de um jeito leve e bem-humorado, por favor, saiba que aqui são retratados assuntos e temas delicados, como diagnóstico tardio de dislexia e negligência parental. A história também contém linguagem adulta e cenas de sexo. Se preferir deixar a porta do quarto fechada, por favor, pule o capítulo 34. 1. Nora. Às vezes a vida é como uma caixa de bombons, e às vezes a vida é como uma caixa de bombons que ficou embaixo do sol o dia inteiro. Hoje, por acaso, é um dia do tipo bombom derretido, todo molenga. Não só pisei num chiclete com meu tênis favorito indo para o trabalho, como também encontrei algumas informações incrivelmente perturbadoras no meu e-mail quando cheguei ao escritório. Toque toque, digo à minha chefe, Nicole Hart, ao entrar, hesitante, na sala dela para conversar sobre o e-mail em questão. Para falar a verdade, sempre hesito um pouco em entrar lá porque, nossa, ela é muito sinistra. Não à toa Nicole é a diretora executiva da agência. Ela é gentil comigo, do jeito dela, mas parece um furacão de tanta confiança. A gente precisa de um capacete e de um lugar seguro para se abrigar quando ela vem na nossa direção. Tipo agora, com uma saia cinza listrada e uma blusa de seda impecáveis, batom vermelho e o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo alto e elegante que termina num cachinho mágico. Mas todos esses atributos superficiais são pura enganação. É nos olhos dela que dá para ver a verdade. A ferocidade alerta, arrepiante, felina. É a sagacidade de Nicole que a faz ser a melhor agente no nosso ramo e descolar patrocínios milionários para clientes como Nathan Donelson, o famoso quarterback do La Sharks, o time da Liga de Futebol Americano da nossa cidade. A mulher é puro foco e dedicação. Uma inspiração. Por favor, diga que você está pedindo para entrar, e não começando uma piada. Eu até poderia dizer isso, mas seria mentira. Nicole me encara, e eu abro um sorriso. Ela trabalha comigo há tempo suficiente para saber que perco a chefe, mas não a piada. Quem é? Pergunta ela como se estivesse no meio de um tratamento de canal. Vai-o. Vai-o quem? Vai um sorrisinho para animar seu dia? E entro arrastando os pés na sala, rindo. Nicole ergue o olhar do teclado, com a postura perfeita, e me mede do cabelo castanho avermelhado até meus tênis amarelos, então volta para meu rosto. A mulher não deixa passar nada. É uma predadora, e acabou de identificar o ponto fraco do seu alvo. Meu Deus, eu quero ser igual a ela. Nicole ignora minha ótima piada. Quantos pares desses sapatos você tem? Pergunta, se referindo aos meus tênis amarelos escandalosos. 4. Eu estava com os vermelhos hoje de manhã, mas pisei num chiclete e tive que trocar. Levanto o pé e o balanço com orgulho. O cheiro estava uma delícia, o problema era só o rastro grudento. Imagino que Marty tenha dito alguma coisa sobre eles. Vou ter que baixar a bola dele? Ela está focada no teclado, mas, ainda assim, consegue conversar enquanto seus dedos voam sobre as teclas. A verdade é que Nicole ladra, e morde ainda mais forte. Mas só aqueles que ameaçam quem ela gosta. E, embora curta fingir que não significo nada para ela, já deixou claro que faço parte dessa turma. Torço o nariz à menção da pior pessoa do escritório. Não que os outros caras sejam muito legais, nenhum parece curtir quando me junto ao clube do Bolinha, não importa quantos pacotinhos de Skittles eu deixe na copa para a galera, mas Marty é de longe o pior de todos. Machista número 1. Dou de ombros. Só disse que o amarelo é mais constrangedor que o vermelho e que eu deveria gastar meu salário num guarda-roupa profissional. Ele não está errado sobre a cor, comenta ela, com um olhar de soslaio. Mas só eu tenho permissão para criticar seu estilo. Não um homem que não reconheceria um terno bonito nem se ele batesse na cara dele. E quanto a isso você está absolutamente certa, digo, feliz.
Mas não é por isso que estou aqui, na verdade. Quando comecei como estagiária de Nicole, 2 anos atrás, ela foi muito sincera sobre quanto detestava meu guarda-roupa bem-humorado. Mas aí fui promovida a agente assistente no ano passado e provei ser mais do que capaz de trabalhar nessa área, então ganhei o respeito dela. Agora ela nunca me diz o que usar. Em vez disso, manda todo mundo a merda em meu nome, já que tenho dificuldade em ser durona com os outros. Hoje estou usando um terninho justo de mangas 3/4, amarelo e branco, com uma saia azul bebê plissada e uma camiseta dos Rolling Stones por baixo para arrematar o look, e, por mais que eu saiba que Nicole odeie, ela não diz nada. Quase sinto falta dos dias em que ela dizia coisas como você parece uma bibliotecária tentando ser descolada. A Nicole atrevida é um prazer de estudar. Me avisa se o Marte disser mais alguma coisa sobre sua roupa. Vou ficar feliz em enfiar esses tênis amarelos na bunda dele. E é por isso que eu tenho medo de você e te adoro na mesma medida, gloriosa deusa guerreira do escritório. Mas acho que prefiro deixar meus tênis longe das partes íntimas do Marte. Na verdade, vim aqui porque quero falar sobre o e-mail que acabei de receber. Nicole enfim para de digitar e gira a cadeira para mim com um suspiro sofrido. Cruza uma perna esguia, depilada, e eu sei porque era eu quem marcava as sessões para ela quando era estagiária, sobre a outra e apoia o cotovelo na mesa e o queixo delicadamente nos dedos. Acho que pode ser um engano, continuo, me remexendo nos meus mini-abraços de pé, é assim que eu chamo esses tênis dos sonhos, enquanto ela estreita os olhos para mim. Pare de duvidar de si mesma, Mac. Você está pronta para mais esse passo. Trabalhou muito para chegar até aqui, merece essa promoção, diz ela, com seu jeito direto. Ela tem razão. Trabalhei muito mesmo e, sem querer encher minha própria bola, sinto que merecia essa promoção, sim. Na verdade, estou tentando alcançar esse sonho desde criança, quando visitava meu pai nos fins de semana e ficava sentada com ele no sofá assistindo a qualquer esporte que estivesse passando na TV. Durante aquelas poucas horas, ele me deixava entrar na sua vida e eu me sentia próxima dele. Meu relacionamento com meu pai não durou, mas meu sonho de trabalhar como agente esportiva sobreviveu ao ensino médio, à faculdade, ao mestrado, aos estágios de pós-graduação e, nos últimos tempos, ao cargo de assistente de Nicole. Não, a promoção para agente em tempo integral, quando a brincadeira vira coisa séria, não é o problema. O engano é que ela está me designando para Derek Pender, o Tig Tend do La Sharks. Não estou duvidando, digo a Nicole. Só questionando um pouquinho. Você tem certeza que o Sr. Pender e eu seríamos uma boa dupla? Não estou perguntando o que de fato quero perguntar, mas não sei se deveria contar a verdade toda ou guardá-la para mim. Se Nicole me ensinou algo, é que a gente precisa ser estratégica nesse ramo, e a chave para fazer isso é não revelar suas cartas cedo demais. Mas Nicole capta a meia-verdade e tamborila as unhas vermelhas na mesa. Você está praticamente vibrando de nervoso. O que é que você quer perguntar de verdade? Só estou preocupada porque falaram para o Derek que ele ia se encontrar com Mac, não Nora Mackenzie, e ele pode estar esperando uma pessoa totalmente diferente. É a verdade, só não toda a verdade. Mantenho minhas cartas um pouco mais próximas do peito. Você quer se certificar de que ele não está esperando um homem? Não é bem isso, mas isso também. Todo mundo aqui no escritório me chama de Mac por causa do meu sobrenome. Eu não amo, mas aprendi a tolerar porque a triste verdade é que, nesse meio, as pessoas do outro lado dos e-mails tendem a falar sim com mais frequência quando deduzem que sou um cara. O mundo dos esportes é habitado pelos homens mais misóginos, Marte, cough cough, e as mulheres trabalham 2 vezes mais para ganhar o mesmo respeito. Está tudo errado. Acho que só queria saber se você pode me contar exatamente o que disse ao Derek, ao Sr. Pender sobre mim. É que, parece bom demais para ser verdade que ele esteja prestes a assinar um contrato com uma agente nova. Só quero ter certeza de que ele sabe a história toda. Ela gesticula, ignorando meu protesto. Não se preocupe. Eu usei os pronomes corretos e disse a ele que você é nova, mas que fui eu que te treinei, então ele pode ficar tranquilo, que você foi ensinada pela melhor, a confiança dessa mulher, e que, se ele fosse esperto, te garantiria como agente antes que você tenha a chance de fazer a carreira de algum outro atleta decolar. Meu coração estremece de prazer. Ela disse tudo isso mesmo? Está sendo sincera? Nicole não é leviana com elogios, então eu não fazia ideia de que ela pensava isso de mim. Uau, obrigada, digo, tentando não me emocionar, mas sem conseguir direito. Aperto os lábios, e ela sabe por quê. Ela torce o nariz de desgosto.
Você vai chorar? Mantenho os lábios apertados e nego com a cabeça, embora lágrimas estejam brotando dos meus olhos. Ah, não, estão grudando nos cílios. Alguma gota vai escorrer. Ela resmunga e volta a encarar o notebook. Nada de sentimentalismo neste escritório, você sabe disso. Acredito em você e estou feliz em contribuir para o seu sucesso, Mac. Ela está digitando e falando de novo. Como consegue? Derek Pender vai ter que enfrentar muitos obstáculos nos próximos meses. O futuro dele está totalmente indefinido, e você talvez tenha que lidar com uma transferência ou renegociação de contrato, além de precisar controlar quaisquer especulações que a mídia vai tentar criar ao redor dele à medida que a temporada se aproximar. Está pronta para isso? Olha, essa situação toda me faz querer rir de nervoso, porque, não estou pronta para isso. Mas não porque me sinta incapaz de lidar com essas coisas. Na verdade, a ideia de superar grandes obstáculos no começo da minha carreira me enche de estrelinhas cintilantes de prazer. Expectativa. Eu amo um bom desafio. E o maior desafio de todos será como Derek Pender, o maior tight end no futebol americano dos últimos tempos, vai voltar para essa temporada depois de uma lesão monstruosa no tornozelo que deveria ter destruído a sua carreira. Não, o problema é que não estou pronta para encarar o homem em si. O homem com quem ainda sonho, mesmo sabendo que não deveria. Pisco para afastar as lágrimas. Obrigada, Nicole. Estou animada com a oportunidade. Te devo meu amor e minha amizade eternos. Fico envergonhada de admitir quanto gostaria que a parte da amizade fosse recíproca. Só que ela diz. Fique com o amor e a amizade para você, por gentileza. Não estou te fazendo favor nenhum, você fez por merecer, sozinha. Sabia que na história desta empresa uma assistente nunca fechou tantos contratos como você? E, sem dúvida, foi a minha primeira assistente a assinar com um jogador em meu nome. Tecnicamente, foi um acidente. Eu topei com um jogador famosinho de basquete universitário no mercado e elogiei seus tênis supermaneiros e o desempenho fenomenal dele no jogo da semana anterior. Uma coisa levou a outra, e na segunda-feira seguinte ele estava no escritório de Nicole assinando um contrato. Muito gente fina. Bateu a cabeça na porta ao sair. Mas agora, continua Nicole, vamos ver se você aguenta o tranco, porque vai estar sozinha nesse mundo cruel de agenciamento esportivo, e não vai poder errar. Meio apavorante. Gostei, não. Beleza, então não é um favor, mas você quer ser minha melhor amiga. Saquei, acrescento com uma continência, e fico grata por ela estar encarando o computador e não ver o gesto, porque só se irritaria ainda mais. E a verdade é que quero muito que Nicole goste de mim. Porque, embora eu ame que minha mãe seja minha melhor amiga, ela é demais, estou começando a sentir que é hora de fazer novas amizades. A bem da verdade, fazer amigos é fácil. Mantê-los é que se provou complicado. Saio da sala de Nicole e chego ao fim do corredor, onde fica a minha sala, se é que podemos chamá-la assim, já que parece mais um armário de vassouras com uma janelinha do tamanho de uma escotilha, milagrosamente sem ser confrontada por Marte ou os lacaios dele. Lá dentro, me espremo para contornar a mesa e me sentar. Determinada a pegar esse dia de bombom derretido e transformá-lo em um delicioso chocolate quente, começo a organizar minha mesa, porque nada me anima mais do que ordenar as coisas e categorizá-las por cor. Quando o mundo parece mais estável, abro a caixa de entrada e leio o e-mail outra vez. Ainda estou convencida de que é um erro. Uma alucinação. Um pesadelo. A qualquer momento, eu, Nora Mackenzie, vou acordar e ver que nenhum chiclete grudou nos meus tênis vermelhos preferidos e que minha grande chance profissional não depende daquele homem. Mac. Ótimas notícias. Nicole e eu estamos muito impressionados com seu trabalho, sobretudo em relação ao patrocínio com aquela marca de roupa que você fechou para Nicole enquanto ela estava de licença, e sentimos que está mais do que pronta para assumir o cargo de agente em tempo integral. Tenho certeza de que você já sabe que um dos nossos clientes, Derek Pender, tight end dos Sharks, está precisando de um agente novo. Bill Odd representou Derek durante os 7 anos dele na NFL, mas agora, infelizmente, ele está com problemas de saúde, sobre os quais não vou entrar em detalhes aqui, e pediu demissão, que entra em vigor imediatamente. Precisamos alocar um novo agente para o Sr. Pender quanto antes. Nicole não pode cuidar de mais nenhum cliente no momento, mas transmitiu a ele a fé que tem em você como agente, e ele está disposto a um encontro para ver se formam uma boa dupla. Ele estará aqui à 1 da tarde.
Embora todos estejamos cientes dos obstáculos que ele vai enfrentar no começo da temporada, Derek ainda é um excelente primeiro atleta para sua lista de clientes. Parabéns! Joseph Newman, fundador e diretor. Esportes Representation Inc. O e-mail em si é fofo, elogioso e diz tudo o que já sonhei que acontecesse na minha carreira. O problema é que tenho certeza de que Derek não sabe com quem vai se encontrar mais tarde. Se soubesse, jamais teria concordado. Porque a última vez que vi Derek, meu namorado na faculdade, foi quando terminei com ele. 2. Derek. Chego em casa, deixo o pote com sopa na bancada, olho para o quadro branco no canto da sala e dou meia volta na hora. Não, digo, indo para a porta. Que doente, o quê? Meu amigo e colega de time, Nathan, enviou uma mensagem hoje de manhã para mim dizendo que ele e a esposa, Bray, estavam muito gripados e perguntando se eu poderia deixar um pouco de sopa para eles, afinal, já sabem que sou sempre o primeiro a aparecer quando alguém precisa de mim. Só que ele parece perfeitamente saudável, parado ao lado da lousa com outros 3 amigos meus e um sorrisão no rosto. Lawrence entra na minha frente quando tento recuar, dando um gostinho de como é enfrentar o nosso left tackle no campo. Escuta a gente, Derek. Vão pro inferno. Vim aqui por outros motivos, não para uma intervenção qualquer, digo, apontando para a lousa atrás de mim. Qual é, cara? Já está na hora. Jamal ama o som da própria voz. Além disso, depois do que a gente encontrou na sua mesinha de cabeceira, você não pode negar que é isso que você quer. Não está na hora, e eu não quero. Vou até ele para arrancar a caneta de sua mão. Em seguida, apago com raiva as palavras encontrar uma esposa para Derek do quadro branco. Esse quadro se tornou presença constante em toda a sessão de planejamento de vida do nosso grupo nos últimos 2 anos, desde que o usamos para ajudar Nathan a sair da friend zone com sua melhor amiga, e agora esposa, Bray. E, sério, sempre fico feliz em sentar com os caras e criar uma estratégia meticulosa para os planos amorosos ridículos deles, mas, se tentarem usar isso comigo, vou botar fogo nesse troço. Não quero uma esposa. E essa é a última vez que aviso, não mencionem mais minha mesa de cabeceira. Senão vai haver consequências reais, incluindo a cara de vocês ficar um pouco menos bonita quando a temporada começar. Eu não deveria ter dado a chave da minha casa para eles enquanto estava fora, mesmo que minhas plantas precisassem ser regadas. É claro que iam bisbilhotar. Ultrapassar limites está no DNA deles. Mas essa história de usar a lousa é demais. Eu sei por que estão fazendo isso, dá para ver a verdade por trás dos sorrisinhos ansiosos, de pena. Estou virando um ermitão, recusando cada vez mais jantares, dando bolo nas festas, e, claro, não namorando. Sou basicamente uma fração do que era antes, e eles acham que um relacionamento vai me fazer voltar à antiga forma. E talvez a preocupação deles faça sentido. Eles não sabem mais quem eu sou nem como lidar comigo. Eu também não sei. Não me sinto inseguro assim desde o 8º ano, quando eu era desajeitado e desengonçado, ia mal na escola, tinha dificuldade para fazer amigos que não zombassem de mim depois de me ouvirem ler em voz alta e só vivia na sombra da minha irmã mais velha. Ginny era a favorita de todo mundo. Tirava notas altas sem esforço, provavelmente por isso que hoje é médica. No que ela se dava bem, eu sofria o dobro. Eu brigava o tempo todo com meus pais por causa das minhas notas e ouvia porque você não pode só se esforçar, Derek, e parar de palhaçada tantas vezes que perdi as contas. Foi só há poucos meses que finalmente a minha suposta palhaçada ganhou um diagnóstico, dislexia. Uma noite, deitado na cama e mexendo no celular, topei com um vídeo em que um cara descrevia como era viver com dislexia. Fiquei chocado, ele basicamente detalhou todas as minhas experiências. Assim que deu, entrei em contato com um especialista em aprendizado e, depois de um teste, foi confirmado. Sou disléxico. Era por isso que ler e escrever era tão difícil para mim, e eu levava o dobro do tempo que os outros alunos precisavam. Era por isso que eu sofria para processar certas palavras. Por isso que ficava para trás. Não fiz o teste na adolescência porque minha família estava convicta de que o problema era uma questão de esforço. Só que, na verdade, eu estava me esforçando ao máximo. Nunca entendi por que não era suficiente. Porque eu não conseguia entender o que estava lendo nos livros da escola, como todo mundo.
E esse abismo entre mim e meus pais só cresceu, até que passei a odiar ter que aprender qualquer coisa. Mas aí, descobri o futebol americano no 9º ano. Entrei no campo, e foi como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. Eu era bom. Um talento nato. E só melhorei à medida que os anos se passaram, me assentei em meu corpo de 1,90 metros e ganhei mais músculos que os caras ao meu redor. As garotas de repente passaram a gostar de mim. Os professores eram muito mais pacientes. Meus pais ficaram orgulhosos porque, como Ginny, eu estava construindo uma boa reputação. Um motivo para eles se vangloriarem com os amigos. Ninguém ligava muito que minhas notas eram péssimas, ou que eu tinha dificuldade na escola, porque claramente eu ia jogar futebol na universidade e seguir para a NFL, então, de que importava? E foi isso que aconteceu. Eu mal tinha me formado na escola e já quebrava recordes universitários como tight end. Recebi mais ajuda dos meus professores na faculdade do que gosto de admitir, mas me formei e fui o primeiro universitário a ser selecionado pela NFL no meu ano. Joguei 2 Super Bowls e fui nomeado melhor jogador em campo. Saí com estrelas do cinema, comprei uma casa nova para os meus pais e paguei os empréstimos da faculdade de medicina da minha irmã como presente de formatura dela. Foi só quando fraturei o tornozelo no fim da temporada passada e precisei de cirurgia que minha identidade se alterou. Faz tanto tempo que essa carreira é minha principal fonte de estabilidade e aprovação, que não sei quem eu seria sem ela. O que todas essas pessoas vão pensar de mim quando eu não puder mais fazer a única coisa em que sou bom? Inútil. Esse é o pior momento para tentar encontrar uma namorada. Ainda mais porque Colin Abbott foi reserva estreante que jogou no meu lugar enquanto fiquei fora dos 2 últimos jogos da temporada e impressionou todo mundo. Estou cercado de boatos agora. Ele vai pegar meu lugar nessa temporada. Tenho tudo a perder e nada concreto a oferecer. Derek, para de ser idiota e deixa a gente te ajudar a encontrar o amor e a felicidade, diz Nathan. Esse não é um bom momento, respondo, em vez de disparar que amor e felicidade não são sinônimos na minha cabeça e que ele pode enfiar as opiniões dele no rabo. Só uma mulher me fez cogitar a ideia de me casar. A única que senti de verdade que me amava por quem eu era fora do futebol americano. Foi antes de eu conhecer esses 4 palhaços que chamo de colegas de time, menos carinhosamente conhecidos como amigos, e digamos apenas que foi o suficiente para saber como é ser amado e largado, e nunca mais querer repetir a experiência. Eles não sabem sobre ela. Não sabem que ela é o motivo de eu evitar a ideia de um relacionamento sério agora. Por que não? Pergunta Nathan Donelson. Nathan é o quarterback do nosso time, o Los Angeles Sharks, e o apelidamos carinhosamente de papai por toda a sua liderança e sabedoria. É por isso também que, depois que ele se casou com Bray 2 anos atrás, o grupo seguiu o exemplo pouco depois. Jamal se casou com Tamara, e Lawrence, com Cora. Os 2 casais chegaram a ir para Las Vegas, igual a Nathan e Bray, só porque eles fizeram parecer que era coisa de conto de fadas. Mas o casamento é onde paro de seguir o rebanho. Sou o último do nosso grupo sem uma aliança e vou continuar assim. Pender está com medinho, diz Jamal Merrick, o running back do time autoproclamado pé no saco, pegando a caneta da minha mão e desenhando um bebê com uma chupeta na lousa branca. Como se houvesse alguma dúvida quanto a quem o bebê representa, ele escreve meu nome com uma grande seta apontando para o desenho. Mostro o dedo do meio para ele. Quanta maturidade! Só está provando que eu tenho razão, insiste ele, batendo a caneta no bebê. Já deu de picuinha por hoje, afirma Lawrence, que sem dúvida é o cara mais sentimental do grupo, mas também o mais agressivo em campo. Ninguém imagina, já que ele fica super furioso quando brigamos. Ele também é o único aqui que faz eu me sentir baixinho. Mesmo eu tendo 1,90 metros, Lawrence parece uma torre ao meu lado. Ele passa por mim e por Jamal para apagar a lousa. Jamal, foi um milagre você ter arranjado uma esposa com esse seu ego enorme. E, Derek, estou começando a duvidar se você arranjaria uma mesmo se tentasse. Seu grosso, dizemos eu e Jamal ao mesmo tempo. Então olhamos um para o outro. É um lance de amor e ódio. No sentido de que eu amo odiá-lo. E se vocês fizessem algo útil e viessem aqui me ajudar, em vez de tentar enfiar um relacionamento goela abaixo do Derek? Grita Price da sala, onde está jogado no chão com 1 milhão de pecinhas de plástico das cores do arco-íris.
Acho que a intenção era formar uma espécie de cadeirinha de suporte de bebê. Já Price é nosso wide receiver, um cara ranzinza. Ele deixou todos nós em choque ao ser o primeiro do grupo a anunciar que teria um filho. Eu apostava em Nathan, mas não. Hope, a esposa de Price, está no último trimestre da gravidez, e nunca vi um cara tão feliz. Na verdade, ele não parece tão feliz enquanto tenta encaixar uma peça de plástico flexível em outra, sem sucesso. Seu bíceps vai explodir de tanta força que está fazendo. Por que eles não vendem esses trecos já montados? Ele joga a peça problemática no outro lado da sala, e eu me abaixo, desviando por um triz de levar uma abelha de plástico na cara. Tenho uma pergunta melhor, começa Jamal, indo olhar para a caixa das peças. Por que você está montando isso agora? Price fica abismado. Por que não? Hope vai ter o bebê daqui a 2 meses. Dou uma bufada. Cara, vai demorar um tempo até seu bebê ter idade suficiente para usar esse negócio. Aponto para a caixa. Diz ali atrás que é para fortalecer as pernas e as costas antes de começar a andar. Price deixa cair as instruções e lança um olhar sombrio para cada um de nós. Se vocês contarem isso para Hope, eu mato vocês. Ela já está surtando porque a gente não sabe direito o que fazer. Não quero que ela se preocupe mais quando descobrir que me pediu para montar um brinquedo para um bebê de 8 meses. Adoro passar por todas essas fases da vida com meus amigos, e é por isso que preciso voltar com tudo para o futebol. Porque parte de mim teme que se eu for cortado do time, deixa pra lá. Não quero pensar nisso agora. Nathan assente. A gente te ajuda a montar esse negócio, mas só porque sua esposa me aterrorizou de verdade na semana passada quando ameaçou enfiar um garfo na minha mão se eu pegasse o último brownie. Se essa mulher quer o andador do bebê montado com vários meses de antecedência, a gente monta. Ele me encara de novo. Mas primeiro, ainda não acabamos de discutir sua vida amorosa. Ah, acabamos, sim, digo, indo até a cozinha para pegar minhas chaves na bancada. Deixa minha vida amorosa em paz e toma logo sua sopa, seu mentiroso do cacete. Estou indo nessa. Ninguém vai a lugar nenhum. Uma voz feminina vem da porta da cozinha. Olho para lá e vejo que a esposa de Nathan, Bray, apareceu do nada e está usando o corpo como barreira, os braços esticados e as mãos no batente para eu não sair. Ela deve ter vindo do estúdio de balé, porque está usando um colã preto e calça de moletom cinza. Seu visual típico. Já contaram o plano para ele? Nathan grita da sala. Contamos, mas ele não quer se casar. Bray fica de queixo caído. Nunca. Ela parece pessoalmente ofendida. Não é como se eu fosse contra o casamento de forma geral, só não é para mim. Não mais, pelo menos. Dou de ombros e giro as chaves no dedo, encarando a mulher que agora é como uma irmã mais nova para mim. Desculpa, queijo Bray, só não é bem a minha. Beleza, beleza, ela faz um aceno com a mão. Então você não quer se casar. Não tem problema. Pelo menos deixa a gente te arranjar um date. Obrigado, mas não. Tá tudo sob controle. Sigo na direção dela e da porta, mas Bray não se move. Não tá, não. Não pense que não notamos que você, Derek Pender, não foi um único date desde que se lesionou. Todos aqueles bebezões ali, espiando atrás do balcão, podem ser covardes demais para dizer o mais é preocupante você não estar mais saindo. Namorando. Nem ficando com ninguém. Ela diz tudo isso como se meu nome fosse sinônimo dessas coisas. E, bom, acho que costumava ser. Olho para trás, e, de fato, todos estão observando. Mas se encolhem um pouco quando faço contato visual. Não é nada com que se preocupar, pessoal. Só estou focando na fisioterapia agora. A que custo? Pergunta Bray, os ombros caindo um pouco. Encontro seu olhar. Para de se preocupar. Estou bem, juro. Ela abaixa os braços e revira os olhos. Você está me irritando, é isso que está fazendo. Mas acho que, ainda assim, vou te dar isso. Ela enfia a mão na bolsa que pende em seu ombro, e sei o que virá em seguida, brebelo. Ela costuma demonstrar afeto dando, do nada, presentinhos que a fizeram lembrar da gente. Cada um de nós já ganhou alguns.
Eu tenho uma xícara de café no formato de um crânio, que ela diz que parece minha tatuagem no antebraço, e um ímã de geladeira com o número 82, que ela roubou dos números de aprendizagem das sobrinhas em homenagem ao número da minha camisa. Hoje, ela me dá uma coisa que me faz congelar, embora ela não tenha como saber por que esse item específico tem tanto impacto. Bray deixa um chaveirinho na palma da minha mão, e tudo que consigo fazer por uns 15 segundos é encarar a miniatura da tigela de sorvete com cereal em cima. Meu rosto esquenta como se eu tivesse sido pego no flagra. Por que está me dando isso? Meu tom é acusatório. Como se ela tivesse fuçado o interior do meu cérebro sem permissão. Como se soubesse todos os meus segredos e isso fizesse parte da intervenção. Porque o sorriso dela ganha um ar de dúvida. Lembra que você ficou bêbado no casamento do Lawrence? E fez aquele discurso engraçado sobre como tudo que você queria comer pelo resto da vida era sorvete com cereal e que estava muito triste porque não podia? Achei uma loja online que fazia chaveiros de resina de sorvete personalizados, aí encomendei um com cereal em cima. Beleza. Por causa do discurso. Meus ombros relaxam um pouco por Bray não saber sobre ela. Nora. Até hoje o grupo ri desse discursinho engraçado que fiz na festa. Acharam que eu estava só falando um monte de bobagem, de tão bêbado. E é verdade, eu estava bêbado mesmo. Mas só porque não conseguia parar de pensar em Nora, a mulher com quem quis me casar desde o dia em que a conheci, durante toda a cerimônia. Não conseguia parar de pensar onde ela estaria e me perguntar por que não fui suficiente para ela. Ok, a gente era o oposto um do outro. Ela era incrivelmente inteligente e motivada, vivia focada nos estudos, e eu era um atleta com um transtorno de aprendizagem não diagnosticado que vivia de festa em festa. Mas a gente também era compatível em muitos aspectos. A gente amava competir, tudo virava um jogo inútil e divertido, só pelo desafio. Nossa química era uma coisa que nunca senti com mais ninguém. Do tipo que entra na corrente sanguínea e muda quem somos. E, como se isso não fosse o bastante, a gente amava esportes. Na verdade, ela até queria trabalhar com agenciamento esportivo. Será que aconteceu? E a sobremesa favorita dela? Sorvete com cereal. Pelo visto, nunca dei qualquer indício de que o discurso na verdade se tratava do meu coração partido ou da mulher que tacou o martelo nele. Eles só deduziram que eu estava com vontade de comer doce naquela noite. Deixei que acreditassem nisso porque prefiro que minha história com Nora permaneça enterrada. Fecho as mãos ao redor do chaveiro e forço um sorriso. É verdade, esqueci totalmente. Obrigado, é engraçado. Bray franze a testa. Ela provavelmente falaria alguma coisa sobre minha cara fechada se Nathan não tivesse aparecido atrás dela e a abraçado. É tanta doçura entre esses dois que chega a enjoar. A gente vai almoçar. Quer vir? Pergunta Nathan, ainda apertando o Bray. Não dá. Tenho uma reunião à 1. Bill teve que se aposentar, por causa de algum problema de saúde que ele não quis falar. Aí vou me encontrar com a pessoa que Nicole recomendou para substituí-lo. E ainda tem isso. Sei que a agência não está apostando muito na minha carreira porque estão tentando me passar a garota nova. Imagina ser o melhor tight end do futebol americano profissional, aí quebrar o tornozelo como um graveto, ser obrigado a fazer uma cirurgia e agora ser obrigado a lidar com uma novata que nunca agenciou um cliente na vida. Só não rejeitei a ideia na hora por 2 motivos. Eu também não tenho certeza se vale a pena. E 2, Nicole, que é agente de Nathan desde o começo da carreira dele e é conhecida como a melhor no ramo, recomendou a substituta. Nicole não te colocaria numa roubada. Se ela disse para assinar com ele, faça isso, recomenda Nathan, ainda agarrado a Bray como se ela fosse uma boia salva-vidas e ele fosse afundar se o contato físico fosse rompido. Que inveja! Ela, corrijo, desviando o olhar do casal feliz para girar as chaves no dedo de novo. É uma agente. Ah, talvez ela seja linda e solteira e você se apaixone perdidamente, comenta Bray com um olhar apaixonado. Faço que não com a cabeça. É sério. Preciso que vocês parem com isso. Não quero relacionamento nenhum. Ok, você acha isso agora. Mas e depois que conhecer a mulher mais incrível no mundo? Olho para Nathan. Pode pedir para Cupido aqui sair do caminho e me deixar ir embora? 3. Nora. Tô com a maçaneta da porta da sala de reunião,
e a sensação é de que estou pulando de um penhasco. Em queda livre, vou entrando em um portal contínuo do espaço-tempo, onde sigo caindo sem encontrar saída para minha desgraça. Mas não porque não estou preparada para fazer meu trabalho, é porque não estou preparada para ficar cara a cara com Derek e pender de novo. Resumo da ópera: Derek era tudo para mim, mas nosso encontro nunca deveria ter acontecido. Eu tinha a vida toda organizada em um plano bem estabelecido. Um plano em que ainda estou hiperfocada. E não fazia parte do plano conhecer um jogador de futebol americano todo festeiro, divertido e sexy e me apaixonar perdidamente por ele no último ano de faculdade. Ambos estudamos na Universidade do Sul da Califórnia por 3 anos sem topar um com o outro. Mas então, como uma ondulação no espaço-tempo, lá estava ele, na mesma festa que eu, os olhos azuis como uma chama intensa. Inexplicavelmente, ele ficou tão atraído por mim quanto eu por ele. Notou que eu estava num canto, mas não porque sou introvertida ou tímida, mas porque não queria estar ali. A festa me impedia de terminar uma apresentação que eu estava animada para montar, mas minha colega de quarto me forçou a ir. Pelo visto, eu não piscava fazia vários dias. E foi aí que Derek veio conversar comigo. Depois de um tempo, ele me convenceu a ir para a pista dançar, e, no fim da noite, minhas bochechas doíam de tanto rir. Também fiquei completamente bêbada e, como minha colega de quarto foi embora com um cara e estávamos fora do campus, eu não tinha carona. Derek, que estava bem mais sóbrio que eu, chamou um Uber para nós dois e se certificou de que eu chegaria ao meu dormitório sem salva. Aí dormiu no chão ao meu lado a noite toda para garantir que eu não me engasgasse durante o sono. Na manhã seguinte, me senti péssima por todo o transtorno que o fiz passar e estabeleci um trato, indicando que eu devia um favor a ele, que poderia ser solicitado a qualquer momento. Mas ele nunca usou, e não demorou muito para a gente se apaixonar de vez. Também não demorei muito para largar minhas metas e sonhos, e substituí-los pelo meu vício pelo sorriso dele, o toque dele, o jeito como ele olhava para mim como se eu fosse a melhor coisa no mundo. A gente se entendia de um jeito que ninguém mais conseguia. Mesmo com nossa necessidade constante de competição. Era normal declararmos aleatoriamente uma corrida até onde estávamos indo. Quem conseguia equilibrar uma xícara na cabeça por mais tempo? O chão é lava. Competiçõezinhas ridículas o tempo todo. A gente vivia aquele amor bobo e arrebatador da juventude, que só funcionava matando muitas aulas, ficando a noite toda fora para ver o sol nascer enquanto comíamos donuts de posto de gasolina, e ignorando minhas leituras para vê-lo treinar ou jogar uma partida. Até que percebi que Derek não entendia uma das partes mais importantes sobre quem eu era. Então, logo antes de nos formarmos e ele ser contratado pela NFL, terminei com ele. De maneira abrupta e fria como gelo. Até hoje me arrependo dessa parte. O cenário mais provável, porém, é o seguinte: assim que nos reencontrarmos, Derek vai olhar para mim, abrir um sorriso tranquilo e me dar um abraço platônico. Quem sabe até me chame pelo meu apelido carinhoso, em nome dos velhos tempos, Gengibrinha. Porque ambos somos adultos agora. Porque, embora terminar com ele quase tenha me matado, na semana seguinte ele já estava pronto para outra. E, julgando por toda a imprensa e os sites de fofoca, se tem uma coisa que Derek não está fazendo é ficar sentado com saudades de mim. Essa ideia costumava me incomodar, mas hoje me conforta. Se ele superou tão rápido, há uma chance de que ele quase não se lembre de mim. E então, cheia de coragem, giro a maçaneta e entro, confiante, na sala de reunião, emanando poder e compostura. Brincadeira. Alguém abre a porta do outro lado, enquanto minha mão ainda está na maçaneta, e acaba me puxando para dentro. Eu tropeço na soleira, passo pelo estagiário que abriu a porta e sem querer derrubo a caneta do topo da pilha de contratos em cima da mesa. Ela aterrissa bem no meio da mesa, e me colhe. Ah, ótimo, parece que ela vai participar dessa reunião também, observa a cena absolutamente chocada. Eu me endireito e ajeito meu blazer com a dignidade de uma rainha. Possivelmente uma criança brincando de rainha, mas a dignidade existe mesmo assim. Oi. Cheguei. Forço minha voz a sair firme. Chegou. Por sorte, Nicole foi a única que viu minha entrada desastrada, porque Derek, ai, minha nossa, ali está o Derek, ainda está de costas para mim, encarando a mesa. Vamos às apresentações, que tal? Ah, não. É agora que vai tudo por água abaixo, e Nicole estará presente para testemunhar. Eu deveria ter contado a verdade para ela. A verdade é sempre a escolha certa. Sempre. Eu sei disso,
porque sou a presidente do clube dos seguidores de regras. Só que... Derek se estica e pega a caneta do meio da mesa. Apertando-a na mão, ele empurra a cadeira para trás e se levanta. Sinto um frio glacial na barriga só de olhar para suas costas. São enormes. Não lembrava que eram tão grandes. Os músculos são tão obscenos que dá para ver o contorno deles através da camiseta. A pobre camiseta de algodão está se esticando com toda a força. E então ele se vira, e fico sem chão. Olhos penetrantes, azuis como centáureas, se conectam com os meus, tão belos que são quase cruéis, e sinto uma velha centelha de algum magnetismo entre nós. E então um pensamento me ocorre antes que eu consiga bani-lo. Não superei esse homem e tenho medo de que jamais consiga superá-lo. Seu cabelo castanho iluminado recai suavemente em volta das têmporas e da nuca, acentuando suas feições de tirar o fôlego. Para falar a verdade, ele e o quarterback do time dele, Nathan Donelson, parecem irmãos, muito altos e com o queixo bem marcado. Mas Derek é a contraparte terrena de Nathan. O rosto dele é bonito de um jeito sombrio e fascinante. Meu olhar desvia sem parar, nervoso demais para se fixar de fato nele. Ele era grande e forte na faculdade, mas, nossa, esse homem está arrebatador. Parece até ser de uma época em que as pessoas precisavam de guerreiros para garantir a segurança delas. E todas as tatuagens, algumas mais isoladas, espalhadas e sem conexão, em ambos os braços, elas também são novas para mim. Eu tinha visto na TV durante os jogos, mas ver assim na pele dele, ao vivo, reforça a experiência. Quando olho para seu rosto de novo, vejo que ele não parece feliz em me ver. Nicole pigarreia. Derek, essa é Nora Mackenzie, digo na mesma hora que ele, a fim de esconder sua voz. Estendo a mão com um sorriso largo e suplicante e tento não desmaiar com o pico súbito de adrenalina. É um prazer conhecê-lo, Derek. Nicole não consegue me ver. O corpo gigante de Derek está bloqueando sua visão. O olhar gélido dele desce até minha mão estendida, e sua testa se franze ainda mais. Em silêncio, eu lhe imploro para aceitá-la. Para seguir com a minha farsa até Nicole ir embora. Mas acho que ele não vai fazer isso. Assim que Derek abre a boca para falar alguma coisa, a porta se abre atrás de mim e a recepcionista enfia a cabeça dentro da sala. Nicole, desculpe interromper, mas você tem uma ligação urgente. Transferi para a sua sala. Nicole contorna a mesa e olha do rosto tempestuoso de Derek para minha expressão alegre e empolgada, que claramente está tentando compensar a dele. Se puderem me dar licença, diz ela, hesitante. Volto em um minuto. Uhum. Sem pressa, minha senhora. Tire o dia todo, se precisar. Nicole sai da sala e fecha a porta com elegância. Fico sozinha, encarando os olhos hostis de Derek. Ele não perde tempo antes de balançar a cabeça e se virar para pegar as chaves na mesa. Não. Não vai rolar. Espera aí, o quê? Fico chocada. Piscando, pasma, como se alguém tivesse acabado de apontar um holofote nos meus olhos. Faz anos que não nos vemos, e isso é tudo que ele vai dizer? Derek, peraí. Digo, contornando-o para bloquear seu caminho antes de ele chegar à porta. Ele me olha, a mandíbula trincando. Me disseram que seu nome é Mac. Ele bufa, o desgosto anuviando sua visão. Parabéns. Se sua meta era me enganar, você conseguiu. Até a voz dele está diferente agora. Mais grave. Sinto dificuldade para manter o equilíbrio, subestimei absurdamente como seria ficar cara a cara com Derek de novo. Todas as células do meu corpo estão zumbindo. Eu estaria mentindo se dissesse que nunca imaginei topar com ele. Sempre soube que Derek era cliente de Bill, mas não achei que havia a chance de a gente se ver porque Bill sempre se encontrava com Derek em outros lugares, e eu não tinha nenhum motivo para contatar Derek e anunciar minha presença na agência. Ainda assim, imaginei. Imaginei cruzar com ele no corredor numa tarde aleatória e trocar um olhar surpreso. Mas nas fantasias, nosso encontro sempre começava com um sorriso lento e travesso se espalhando na boca dele e terminava com a gente se pegando na despensa. Mas a reação dele agora é compreensível. Eu o magoei, e preciso me desculpar por isso. Mas agora não é a hora. Não. Por favor, escuta. Eu não estava tentando te enganar. Na verdade, fiquei com medo de você não saber quem eu era quando ouvi que Nicole te apresentou a ideia. Todo mundo no escritório me chama de Mac. É apelido de
Mackenzie, vocifera Derek, como se não acreditasse que tenho a audácia de insinuar que ele não sabe. Sim, eu lembro, Nora. E então ele solta uma risada curta e desdenhosa. Também lembro como você abandona uma pessoa do nada, e é por isso que nunca vou assinar um contrato contigo. Prefiro que minha agente seja confiável e dedicada. Ai. Sem olhar para trás, Derek passa por mim, tomando cuidado para não tocar em nenhuma parte do meu corpo, como se não quisesse pegar piolho, antes de sair batendo a porta da sala. Bom, isso com certeza poderia ter sido melhor, digo às cadeiras vazias. Então, tudo indica que Derek se lembra de mim. E me odeia. Não posso culpá-lo, mesmo que isso me deixe confusa. Parece que tenho duas opções: contar para Nicole que já perdi o primeiro cliente que ela praticamente me deu de bandeja. Constrangedor. 2. Arrancar essa faca do meu peito e usá-la como um dardo para alcançar minhas metas profissionais. Vou com a 2, o que significa que é hora de fazer as pazes com meu ex-namorado. 4. Derek. 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 Espera. Isso não pode estar acontecendo. Já estou na calçada, fora da agência, tentando escapar o mais rápido possível desse lugar e dessa mulher. Mac. Eu deveria ter pedido mais detalhes. Mas como ia saber que minha ex arranjou um emprego na agência que me representa? Ah, Deus, há quanto tempo ela trabalha aqui? Há quanto tempo ela sabia desse único grau de separação entre nós, mas decidiu nunca me informar? Nem pensar que eu vou deixar essa mulher me representar. Derek. Por favor, Maf. Pode vir mais devagar? Caraca, suas pernas estão enormes agora. Você está tipo aquelas árvores gigantes de O Senhor dos Anéis. Ela está correndo atrás de mim, gritando para a cidade inteira ouvir. Meu carro está logo depois da esquina, em um estacionamento, e pretendo chegar lá antes que Nora me alcance. Estou sendo mesquinho? Sim. Me importo? De jeito nenhum. Você não é minha agente e nunca vai ser, então pode parar de me seguir, digo a ela por cima do ombro. Capto um vislumbre das suas bochechas rosadas e de seu cabelo castanho avermelhado voando no rosto enquanto ela corre para me alcançar. O vento agita sua saia e mostra suas pernas mais do que ela quer, julgando pelo modo como está tentando manter a mão na frente, como um pôster da Marilyn Monroe. Parece que enfim tem uma resposta à minha pergunta, ela virou mesmo agente esportiva. Nora me ultrapassa rapidamente e faz uma pequena manobra com um pulinho para andar de costas enquanto olha para mim. Pode me dar só um segundo para explicar? Poste. Que? Tem um poste aí, respondo, agarrando o braço dela e puxando-a só o suficiente para tirá-la com segurança do caminho. Eu a solto logo em seguida. Deveria ter deixado que ela batesse. Em vez disso, ela está do meu lado de novo em um segundo. Derek, por favor. Eu quero falar sobre isso. E pedir desculpas. Eu não quero desculpa nenhuma. Na verdade, não quero nada de você. E é verdade. Pode até ter existido uma época em que eu teria dado qualquer coisa para vê-la implorando por uma chance de se explicar e se desculpar, mas hoje não mais. Meu coração é puro gelo. Claramente não fui bom o suficiente para ela, e não há nada mais a dizer. Fico olhando para frente, tentando não observá-la caminhando de costas. Para de me seguir. E olha para onde está indo, senão vai tropeçar. Viu só? Já sou uma gente tão devotada que não há nada que não arriscaria por você. Fico irracionalmente furioso. Ela está brincando como se fossemos velhos amigos, em vez de ex-namorados com uma história tão complicada que só sinto raiva quando olho para ela. Você não é nem nunca será minha agente. Quero fechar os olhos. Quero bloquear sua imagem e fingir que ela não está aqui, bem do meu lado, porque esse momento vai destruir todo o meu progresso. Só ver Nora já abre velhas feridas que nunca achei mesmo que cicatrizariam. Estou tendo flashbacks dela me cutucando para me fazer sorrir. Seus olhos nervosos e arregalados enquanto a gente se esgueirava para dentro do centro de lazer da faculdade, depois de fechado, para nadar sem roupa na piscina. O sorriso suave de Nora, sentada ao meu lado na aula, anotando a matéria enquanto eu desenhava um coração invisível em sua coxa. Quando chego ao estacionamento e aperto os botões da chave da minha SUV elétrica, os faróis piscam e a porta se abre. Nora vê qual carro é o meu e corre na frente para colar as costas contra a porta, respirando pesado.
Por que ela ainda tem que ser tão bonita, cacete? Não saio daqui até você me escutar. Sai, ou eu vou fazer você sair. Não vou falar outra vez. Não olhe nos olhos dela. Ela ergue as sobrancelhas. Sem ofensa, mas acho que está subestimando meu impressionante 1,70 metros de altura e minha determinação em permanecer plantada aqui até você. Ponho as mãos na cintura dela, me recusando a reconhecer seu cheiro refrescante tropical, e a ergo do chão, posicionando-a longe da minha porta. Obstáculo removido. Ela arqueja, revoltada. Eu te avisei. Abro a porta, e o audiolivro que eu estava ouvindo volta a tocar no volume máximo. É uma coisa que o especialista de aprendizagem me falou para tentar, pelo visto, ouvir um audiolivro é um jeito muito mais fácil de o meu cérebro compreender informações. Pensei em dar uma chance a uma série de fantasia que todo mundo amava no ensino médio e que odiava porque era difícil de ler. Queria saber o que tinha perdido. Mas agora, ouvindo a história no último volume com Nora ao meu lado, sinto como se estivesse parado no meio de um furacão. Estendo a mão depressa e aperto o controle no volante, abaixando o volume todo. Quando fica silencioso, a voz de Nora atravessa minha nuvem de raiva. Derek, por favor. O tom dela é totalmente suave e suplicante. Não quero sentir nada por ela. Zero compaixão. Zero pontada no peito. Nada. Mas, cacete, eu sinto, porque essa é a Nora. A minha Nora. E foi por isso que eu me alertei para não olhar nos olhos dela, porque senão veria refletido neles tudo o que já fomos um dia. Veria que ela está dolorosamente mais linda do que nunca, e não importa o que ela faça ou aonde vá, no meu coração ela sempre será minha. E eu a odeio por isso. Fecho a porta do carro de novo e a encaro, cruzando os braços e desejando ter um escudo de verdade para me cobrir. Seus olhos recaem por um instante nas minhas tatuagens, e ela as examina. Imagino que seja estranho me ver com tantas, já que eu não tinha nenhuma quando a gente namorava. Tem muita coisa sobre mim que mudou desde então. Ela ergue o olhar para encontrar o meu, e ele brilha de determinação. Não sei se quer dizer eu quero, ela umedece os lábios, e eu a deixo se atrapalhar. Ela merece se afogar em constrangimento. Faz um tempo que a gente não se vê. Jura? Porque parece que ontem mesmo você estava me dizendo que não me queria mais na sua vida. Ela se encolhe. Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que é a coisa que eu menos quero na vida. Se estiver a fim de falar, eu preferiria ouvir sobre há quanto tempo você sabe. Sei como os bebês são feitos. Minha mãe me contou quando eu tinha. Fecho os olhos, e ela para de falar. Desviar de assuntos difíceis fazendo piada é tão a cara de Nora que chega a doer. A gente não se fala há 8 anos, e você está fazendo piada. O sorriso dela morre. Você tem razão, diz ela em um tom diferente, mais sensato e genuíno. Chega de farfalhada. Está me perguntando há quanto tempo eu sei que a agência onde trabalho te representa, certo? Dou um aceno curto. Bom, eu sei desde que comecei aqui, há mais ou menos 2 anos. Mas só descobri depois que consegui o emprego, numa reunião em que os agentes estavam conversando sobre seus atletas. Aí mencionaram seu nome. Desde então escuto o pessoal falar de você de vez em quando, mas nunca com muitos detalhes. Meu sangue ferve. E você não achou que seria apropriado me contar? Só pensou que, em vez disso, seria mais divertido me surpreender aleatoriamente um dia? E o que é farfalhada? Eu não queria fazer essa última pergunta, mas ia me matar se não perguntasse. Nora parece meio animada demais para responder. Significa palavreado sem valor. Minha mãe me deu um calendário de palavra esquisita do dia e farfalhada é a de hoje. Não achei que teria uma chance de usar, mas... Quando me viro para SUV de novo, Nora regala os olhos freneticamente. Espera, Derek. Me desculpa. Eu deveria ter lidado melhor com a situação. Eu não tinha certeza do que fazer ou se você sequer ia se importar. Até onde sabia, você e Bill iam ser felizes para sempre juntos, de repente até fariam tatuagens combinando. E não tinha ideia de que iam me alocar para você até hoje de manhã. Juro que teria te avisado se soubesse. E ninguém no escritório sabe sobre nossa história, eu juro. Não é nenhuma piada da minha parte.
Eu acredito nela. Acho que isso é o pior, acredito plenamente que ela pensou que nossa proximidade não significaria merda nenhuma. Um flashback perfura minha memória, da última vez que a vi parada no corredor do prédio, na frente do meu apartamento, enfiando uma caixa de coisas nos meus braços sem nenhum aviso prévio. Desculpa, Derek. Pensei que podíamos fazer isso, mas não consigo. Quero terminar. Você vai seguir o seu caminho e eu não posso ir com você. O que a gente tem nunca deveria ter acontecido. Foi um erro. A frieza com que ela me encarou, os olhos impassíveis e o coração fechado, eu preferiria ter levado uma facada. Queria viver a vida inteira com Nora, e no fim fui só uma distração para ela. Todos esses anos tentando esquecer, tentando superar e não comparar toda mulher com ela, e aqui está Nora, pedindo para ser minha gente. Pedindo para entrar de novo na minha vida como se nada de significativo tivesse acontecido. Não dá, Nora. Não vai funcionar para mim. Ela hesita, piscando os olhos verde-dourados. Mas eu estou determinada a fazer funcionar. Você só não me deu uma chance de provar que posso ser a melhor agente que já teve. E sei que temos uma história juntos, mas... Eu tirei sua virgindade, digo bruscamente, vendo manchas vermelhas despontarem nas bochechas dela. No seu quarto, no seu edredom rosa. Você chorou depois e disse que transar comigo ia ser seu novo hobby favorito. Ela abre a boca e a fecha quando eu insisto, eu sei que você tem um padrão de sardinhas na sua nádega direita que parece a ursa maior. E que você faz um barulhinho suave antes de... Tá bem, já entendi, diz ela, o rosto da cor de um morango maduro. Balanço a cabeça e me aproximo um pouco, assomando sobre ela. Abaixo a voz. Não, Nora. Não acho que você tenha entendido. Estou tentando dizer que tem coisas que não dão para relevar ou esquecer, mas parece que você não está ouvindo. Como querer me casar com ela por estar tão apaixonado que doía, só para ela terminar comigo do nada. Não consigo esquecer isso, nem relevar. Muito menos agora, que minha carreira está na corda bamba. Ela seria a manifestação física, ao mesmo tempo, de tudo que perdi e tudo que poderia perder. Acredite, eu sei de tudo isso, diz Nora, colocando a mão na porta para me impedir de abri-la, com uma rouquidão na voz que não estava lá um momento atrás. É uma contradição completa com seu esmalte rosa, mas um flashback rápido da Nora competitiva que eu conhecia e amava. Mas estou disposta a deixar tudo isso para trás. Na verdade, deixei tudo para trás porque foi há muitos anos. E sei que você também colocou, a julgar por todo o... Ela deixa o fim da frase no ar e não se dá ao trabalho de terminá-la. Quero que ela termine. Preciso saber o que ela ia dizer e por que acha que tem direito de me falar o que eu superei. Você não sabe de nada, Nora. Palavras não ditas e frustrações antigas e reprimidas imploram para serem despejadas na cara dela bem aqui nesse estacionamento. Nunca achei que veria essa mulher de novo. Nunca pensei que teria a chance de lhe contar como ela me destruiu. Mas aqui está ela, me implorando para ser minha agente, como se nosso tempo juntos não tivesse feito nem cosquinha em mim. Mantenho os braços cruzados e a encaro. Ela não vacila sob meu olhar gélido. Ajudaria se eu contasse algumas ideias que tive para ajudar a melhorar sua imagem no ano que vem? Não. Ela torce o nariz. Posso dizer por quê, na minha opinião, você está deixando passar algumas oportunidades de patrocínio maiores? Não. Uma piada, então. Uma apresentação de dança? Quer que eu lave seu carro? Reviro os olhos e abro a porta porque não mereço isso. É hora de ir embora. Mas, quando sinto dedos quentes se fecharem sobre meu bíceps, congelo. Meu olhar vai para as unhas cor-de-rosa dela, segurando meu braço com delicadeza. Eu sinto minha pele queimar. Quando percebe que estou olhando para aquele ponto de contato, ela retira a mão. Não vai ainda, súplica ela. Só estou pedindo uma chance que sei que não mereço, Derek. Por favor. Eu entendo que não queira ser meu amigo, e beleza. Mas estou pedindo uma chance de te mostrar que sou uma boa agente. Que posso ser até uma ótima agente, porque você terá muitos obstáculos nos próximos meses e estou confiante de que vai superar todos eles com tranquilidade. Acredito em você e estou pedindo que acredite em mim também. Que discurso tocante. Pode ir pro inferno. Agora minha raiva ficou palpável.
As palavras dela não me comoveram. Elas transformaram a minha raiva em puro desejo de vingança, porque ela claramente não faz ideia de como me destruiu. Minha vontade é de deixá-la tão infeliz quanto eu fiquei depois do que ela fez comigo, só para que ela finalmente entenda. Depois que Nora terminou comigo, não consegui comer, não consegui dormir, não consegui focar por semanas. A única pessoa que eu achava que me amava por quem eu era, e não pelo esporte que eu jogava ou pela possível fama no horizonte, terminou comigo numa terça-feira aleatória do nada, sem nenhuma desculpa esfarrapada. Foi uma tortura, e acabei de decidir que vou dar um gostinho disso para ela. Eu me viro para Nora com um olhar que deveria servir de aviso do que vem pela frente. Beleza, digo, dando um passinho para mais perto dela. Nora não se encolhe nem récua. Quer uma chance, novata? Te dou uma chance. Mas é só isso. Não vou hesitar em acabar com nosso contrato se ficar insatisfeito com o seu trabalho. E vou me certificar de que essa cláusula seja acrescentada ao contrato. Sério? Os olhos dela brilham com uma esperança ingênua. São os mesmos olhos em que eu costumava me perder. Eu me recuso a deixar isso acontecer de novo. Ótimo. Perfeito. Obrigada. Você não vai se arrepender, Derek. Ela tem razão. Eu não vou me arrepender nem um pouco. Mas ela, com certeza, vai, porque pretendo tornar a carreira de Nora um pesadelo até ela pedir demissão ou eu demiti-la, o que quer que aconteça primeiro. Quer voltar para a agência e assinar a papelada agora? Pergunta ela. Hoje não dá para mim. A gente pode se encontrar amanhã, respondo, apenas porque estou a fim de ser cretino. E, se vamos trabalhar juntos, precisamos estabelecer algumas regras primeiro. Porque, superada ou não, temos uma história física. E eu quero parâmetros claros de como podemos e não podemos interagir em uma relação profissional. Nora fecha os olhos, e, a princípio, penso que é porque ficou magoada. Mas aí lembro que estou falando com Nora e ela simplesmente está tendo que respirar para conter a empolgação. Suas pupilas estão dilatadas quando abre os olhos de novo. Derek, depois disso, vou parar de pedir coisas, mas, por favor, eu imploro. Você me deixa criar um código de cores para as regras? 5. Nora. Volto para o prédio da agência e, assim que entro, dou de cara com a última pessoa que quero ver, Marty Valar. Desde que o conheci, parece que ele tem formigas na cueca, julgando pela careta que sempre faz ao me encontrar. Ele é um daqueles caras de 40 e poucos anos que acham que feminista é um palavrão que só pode ser atribuído a odiadoras de homens. Tenho pena de sua mente triste e fechada. Licença, Marty, digo, tentando contorná-lo. A reunião não foi bem? Pergunta ele, entrando na minha frente para eu não poder passar. Vi o pender sair daqui batendo os pés como se você tivesse mordido o cara. Talvez ele não tenha ficado muito animado com a ideia de ter uma novata como agente. Novata não era o que ele ia dizer. Aprimorando suas habilidades de investigação, Marty? Impressionante. Vou me lembrar de você se estiver precisando de um detetive, pode deixar. Na verdade, sei que Marty presta atenção em cada passo que dou a todos os momentos. Não porque é afim de mim nem nada assim, mas porque odeia muito que eu esteja aqui e quer que eu vá embora. Em toda reunião da agência ele tenta ou sabotar minhas sugestões de marketing, ou zoar alguma coisa que eu disse, me puxando para uma discussão pública que me faz parecer esquentada e irracional. Mas não mordo a isca, porque as estatísticas falam por si sós. Minhas ideias são boas, e ele se sente ameaçado por elas. Por mim. Então, todo dia que entro nesse escritório, eu me lembro de não desperdiçar energia com um homem que está tão ocupado olhando para o próprio umbigo que não consegue ver que suas táticas estão ultrapassadas. Que suas ideias de marketing não são originais. E que, se não aprender a adaptar o raciocínio em prol de uma abordagem mais moderna, eu vou tomar o seu lugar. Ele acha que me odeia porque sou uma mulher em um mundo que supostamente pertence aos homens, mas ele deveria me odiar por outras razões, como eu ser mais inteligente que ele e estar pronta para roubar seus clientes. Bom, enfim, diz ele com uma risadinha falsa e irritante, só vim falar que, se as coisas não estiverem indo bem com Pender, ficarei feliz em tirá-lo de você. Te poupo o constrangimento de não saber do que está falando na frente dele. Estou queimando por dentro com esse jeitinho condescendente dele? Sim.
Já aprendi que é muito mais divertido comprovar o erro do outro alcançando sucesso do que trocando farpas no corredor? Sim, também. Mas será que vou tirar uma com a cara dele só porque é a única alegria que posso sentir nessa situação? De novo, um sim retumbante. Coloco a mão no coração. Muito obrigada, Marte. Mas acho que estou bem, já que ele concordou em assinar comigo, e a gente só foi lá fora porque ele estava me mostrando a super caminhonete dele. Além disso, o que pode ter de tão difícil em agenciar um jogador de basquete? Dou uma risada fofa de propósito. Aproveite os Skittles que deixei na copa antes que o pessoal coma. São de sabor tropical essa semana, só para dar uma variada. Quando passo por Marte, ele começa a me corrigir, dizendo que Derek é jogador de futebol americano e não basquete, mas logo ele cala a boca, provavelmente torcendo para que eu passe vergonha na frente de Derek em algum momento. É ridículo ele acreditar com tanta facilidade que eu nem conheço o esporte do atleta que vou agenciar. Mas Marte é assim. Fico grata por nunca ter contado a ninguém que Derek e eu já namoramos. Não que isso seja relevante em geral, mas sei que Marte acharia um jeito de distorcer a situação para que parecesse relevante. Como se eu estivesse recebendo tratamento especial, ou algo do tipo. Pelo contrário, nossa história só prejudicou minhas chances de trabalhar com Derek. Fico feliz por ter ouvido minha intuição, mesmo que precise esconder algo de Nicole. Talvez um dia não seja uma luta tão grande ser mulher nesse ramo, mas hoje não é esse dia. Então vou continuar me empenhando com todas as minhas forças para provar que pertenço a esse lugar. Mesmo quando isso significa agenciar meu ex-namorado. Asterisco asterisco asterisco. Trouxe nossas bebidas, digo, levando 2 cafés gelados até a mesinha no canto da cafeteria, onde Derek está me esperando. Ele não ficou muito feliz quando eu disse que pediria e pagaria as bebidas, mas, como está evidente que quer interagir o mínimo possível comigo, não discutiu. Só que agora parece um gigante emburrado sentado entre móveis da Barbie. Está usando um moletom bordô que o faz parecer ainda mais largo, mas infelizmente esconde suas tatuagens, fora aquelas nas mãos, short de academia preto e meias brancas altas com um tênis da Nike de edição limitada, da parceria que fez com a marca. Além de um boné que projeta uma sombra sinistra sobre seu rosto. Derek está gostoso pra cacete, embora eu prefira comer uma pedra a admitir isso. Ele se remexe na cadeira quando me vê, e o joelho dele bate na mesinha, que ameaça tombar. Sua mão se espalma no topo e a mesinha se firma. Minha nossa, ele é grande. Primeira tarefa como sua agente, concluída, anuncio num floreio teatral, apoiando as bebidas na mesa. Juro que quase o vejo sorrir com os olhos com a piada por baixo da aba do boné. Que voz é essa? Sento na frente dele. De narrador de videogame. Ele parece confuso. Sabe? Tipo quando você passa de fase e uma voz divina estoura do alto-falante. Explico. Ele ergue a sobrancelha. Pelo visto você não joga videogame, diz ele. Verdade, confesso. Mas por que eu jogaria, quando posso organizar minha gaveta de meias por cor, tamanho e estampa? Derek não esboça nenhuma reação. Está frio como gelo. De certa forma, suas maçãs do rosto e a mandíbula parecem ainda mais marcadas hoje. Acho que ele preferiria estar fazendo um tratamento de canal no dentista a estar sentado na minha frente. E, para ser sincera, também estou lutando para manter o sorriso no rosto. O clima está tenso demais. E acho que vai continuar assim até a gente conseguir desanuviar a situação entre nós. Até eu lhe contar toda a verdade sobre nosso término, que teve muito pouco a ver com ele e tudo a ver comigo. Sabe, dou um golinho no meu café gelado com baunilha e deixo o açúcar fazer a festa nas minhas veias. Eu estava revisando seu histórico mais cedo e notei que você não deu nenhuma entrevista nem fechou nenhum patrocínio desde sua lesão na temporada passada. Tenho alguns amigos em... Ele ergue a mão como se fosse um rei e eu tivesse sido convocada a me silenciar. Hoje não quero discutir patrocínios nem minha lesão, nem nada relacionado à minha carreira. Hoje vamos escrever o código de conduta e assiná-lo. Só isso. Que babaca. Sei que há muito ressentimento entre nós dois, mas, este não é o cara que conheci. Este aqui não só é uma montanha coberta de tatuagens e tem uma careta estampada no rosto como uma mancha de sangue numa camisa branca, como também é ríspido. O Derek que conheci era um mestre do flerte. Podia fazer uma pessoa ficar nua em 10 segundos só abrindo um sorriso estratégico. Eu imaginaria que o Derek jogador de futebol americano famoso seria aquele mesmo cara, só que bombadão.
não tomando bomba, porque essa merda é ilegal. O cara sentado à minha frente está mais para um cacto musculoso. Engulo minha réplica porque preciso firmar a paz entre nós para que isso dê certo. Vou deixar Derek dar o showzinho dele, e aí colocamos a mão na massa. Claro, vamos escrever as regras, chefe. Não me chame assim, resmunga ele antes de enfim dar um gole no seu café. Não. Não é o suficiente, né? Que tal Vossa Excelência do futebol? Eu observo com as sobrancelhas erguidas, e ele só me encara com um olhar gélido. A gente vai pensando nisso. Pego uma caneta roxa brilhante com um pompom gigante na minha bolsa, depois um bloquinho de espiral que eu por acaso tinha no escritório, leia-se, mantinha cuidadosamente guardado em uma gaveta, dentro de um recipiente próprio e alinhado com 6 exemplares iguais, mas com diferentes cores. Eu o abro na frente do rosto, e o ar deslocado agita meu cabelo como se eu estivesse parada na praia. Nada me empolga mais do que abrir um bloquinho de anotações de espiral novinho, de 7,5 por 10,5 centímetros. Finjo sentir o cheirinho dele. Ok, eu realmente sinto o cheirinho dele. Se fosse antes, Derek teria me zoado dizendo que eu sou nerd. E, então, teria me puxado para o seu colo ali mesmo, no meio do café, e me beijado até meus lábios doerem e aparecer um chupão no meu pescoço. É o tipo de coisa que eu só faria com ele. Agora, ele me encara como se eu tivesse feito algo absurdo. Abaixo o olhar, sobretudo para ter outra coisa para encarar e ele não ver a emoção que estou tentando não sentir. Estou dividida. Parte de mim ainda sente culpa pelo jeito como terminei com ele na faculdade, sabendo muito bem que fui cruel e o magoei. Essa parte quer se desculpar e se redimir. Mas a outra está perplexa com a reação grosseira dele mesmo depois de tanto tempo. Depois que ele seguiu em frente com tanta facilidade, como se na época eu fosse só uma migalhinha que ele pudesse espanar da camiseta. Parece incompatível com essa atitude de vou fazer você pagar por isso. Eu me acomodo na cadeira e me obrigo a olhar para ele de novo, me forço a falar sério, o que não é fácil para mim. Derek, acho que temos algumas coisas sobre as quais a gente deveria conversar. Principalmente, o jeito como terminei com você. Se topar, eu gostaria de explicar tudo. Regra número 1. Ergo as sobrancelhas com o súbito tom assertivo dele. Nada de conversar sobre o nosso passado. Eu o encaro, boquiaberta. Você não pode estar falando sério. Um pouco de comunicação ajudaria muito a gente. Ele sorri, mas não é um sorriso agradável. É maldoso. Estou comunicando a você agora que não dou a mínima sobre seus motivos para terminar comigo, eu segui em frente. Se isso te incomoda, sinta-se à vontade para ir embora. Cerro os dentes e escrevo a regra no bloco. Por mais tentadora que seja essa oferta, vou fazer igual ao chiclete preso na sola dos meus tênis preferidos e continuar grudada nessa cadeira. Número 2, dispara Derek, me dando um susto. Alguém está ansioso. Nada de bisbilhotar a vida pessoal um do outro. Pelo modo como está recitando as regras, tão depressa, imagino que ensaiou cada uma delas no caminho até aqui. A intenção dele é me lembrar do meu lugar, que não é nos seus braços, na sua cama, nem no seu coração. A intenção aqui é me magoar. E, de repente, consigo ver o futuro. Consigo ver exatamente o que Derek pretende com essa lista de regras. Mas, como não quero que ele veja que já me irritou, aponto a caneta para ele. Boa ideia. Amigos superficiais, apenas. Assim sobra mais tempo para focar na sua carreira. Regra número 3, nada de amizade, interrompe, seus olhos azuis árticos recobertos por um ódio gélido. Deve parecer que engoli um limão. De toda forma, quanto mais tempo passo com esse novo Derek, menos vontade tenho de ser amiga dele. Eu o magoei no passado e ele quer que eu pague por isso? De boa, é até justo. Mas não tenho que agir como se estivesse de fato pagando. Sorriu com delicadeza enquanto anoto sua regra de nada de amizade. Que bom que mencionou essa, porque eu estava prestes a tricotar suéteres de amigos para sempre para usarmos no Natal, mas você acabou de me poupar o esforço. Número 4. Ele ergue todos os dedos menos o mindinho. Nossa, você está levando isso a sério. Derek se inclina para a frente, os olhos capturando os meus. Uma corrente elétrica desce pelas minhas costas. Nada de beijo. É o seguinte, o problema dessa regra não é a sua existência em si. Ela é importante mesmo.
A gente costumava se beijar, e, embora não planejemos fazer isso de novo, faz sentido pôr na lista porque, se bem me lembro, a gente fazia isso muito bem e com a maior frequência possível. O problema é o brilho desafiador nos olhos de Derek enquanto fala. Esse brilho implica que eu quero beijá-lo, mas que ele vai me negar sua linda boca emburrada, como se fosse um tipo de tortura. E, ainda que eu possa ter imaginado os lábios dele nos meus em algum momento, não é mais o caso. Não depois de como ele está me tratando hoje. Não depois de perceber que ele se tornou um belo de um bebizão. E é por isso que também me inclino na cadeira, até estarmos a poucos centímetros de distância e eu sentir seu joelho pressionando o meu. Regra fantástica. Mas eu gostaria de levá-la um pouco além. Sustento o olhar penetrante dele por um momento antes de abaixar os olhos e falar enquanto escrevo. Regra número 5. Nada de toques desnecessários. Porque, sabe, não vamos querer que ninguém, acrescento uma ênfase especial na palavra para ele saber que me refiro a ele, confunda os próprios sentimentos. Desencosto meu joelho para enfatizar a ideia. A mandíbula dele treme, e então eu vejo, um puxão sutil no canto da boca dele. Poderia muito bem ter pintado as palavras desafio aceito bem grande na parede. Quase fico empolgada, porque desafiar um ao outro era nossa brincadeira preferida. Fazíamos joguinhos o tempo todo. Mas dessa vez é diferente, não é por diversão ou flerte. Está entremeado de uma crueldade que chega a ser palpável. Só para garantir que estamos em sintonia, você poderia definir o que constitui desnecessário? Ele pausa e observa minha boca por um segundo, a inspiração brilhando em seus olhos antes de ele os erguer até os meus. Por exemplo, digamos que você esteja andando e eu veja que está prestes a pisar numa cobra. Devo te segurar e tirar do caminho, ou deixo você à mercê dela? Apoio a caneta de pompom na mesa, porque levo todas as questões relacionadas a cobras muito a sério e ele sabe disso. Isso estaria categorizado como toque necessário. Ou seja, eu prestes a pisar numa cobra é uma situação que exige que você me erga e permita que eu suba nesses seus ombros absurdamente largos até alcançar um galho próximo e escalá-lo para as nuvens, onde nunca mais terei que ver uma maldita cobra de novo. Entendido? Entendido. Ele espera até minha caneta estar nas mãos de novo antes de abaixar a voz. Agora, digamos que estamos numa reunião importante com sua chefe e eu reparo que tem um pouco de chocolate na sua boca por causa do doce que você roubou da mesa dela quando entrou. Não querendo que você passe vergonha, eu me inclino e esfrego o dedão no seu lábio inferior, limpo o chocolate e lambo o dedo. Ele faz uma pausa longa o suficiente para o cenário se apossar do meu cérebro. Seria um contato necessário ou desnecessário? Minha cabeça fantasia a cena. Imagino a sensação dos dedos calejados de Derek se esfregando em meus lábios. Ele me encarando o tempo inteiro enquanto lambe o chocolate do dedão, um lembrete óbvio de muitas noites que passamos na casa dele, emaranhados nos lençóis e bloqueando o mundo o máximo possível. Só percebo que estou quase quebrando a caneta de tanto apertá-la quando Derek estende o braço, tira-a da minha mão e a coloca com delicadeza em cima da mesa. Ele se recosta na cadeira com um sorrisinho. É bem possível que eu esteja a tempo demais sem ser tocada por um homem e que seja por isso que meu corpo está tão quente do nada. Não tem nada a ver com Derek e tudo a ver com biologia básica. Infelizmente, por conta da sabotagem do meu corpo, Derek está vencendo essa competição aleatória que começamos. Quem consegue afetar mais o outro? Quem consegue demonstrar mais indiferença? Eu nem sei mais. Mas, julgando pelos meus batimentos cardíacos e pelos arrepios que percorrem meus braços, estou perdendo. Desnecessário. Praticamente berro, como se estivesse batendo o martelo junto a uma sentença num tribunal. Recupero a caneta. Regra número 6, nada de flertar. Ele estreita os olhos de leve com um divertimento maldoso, mas não sorri. Regra número 7, você nunca vai ficar só de calcinha nas nossas reuniões. Ok, amigão, escuta aqui. É óbvio que não vou ficar só de calcinha em lugar nenhum. Que tipo de doida você acha que eu sou? Ele dá de ombros, todo metido. Se me lembro bem, você vivia só de calcinha por aí sempre que podia. Quando estava em casa. Eu nunca cogitaria sair assim. Por mais confortável que seja. Pelo visto Derek não só se lembra de mim, ele se lembra de mim. Ele dá de ombros como se eu fosse uma nudista vivendo uma vida rebelde sem calça e ele estivesse apenas à mercê dos meus caprichos pelados. Tá bom. Vou escrever. Mas fique sabendo que a regra número 8 vai ser Derek precisa estar sempre de camiseta. Então, só uma camiseta?
Tá, sempre achei que o look ursinho Paw não era atraente, mas se você não se incomoda. Regra número 9, declaro com uma autoridade majestosa. Usar todas as peças de roupa em todos os momentos em todos os lugares. Nada de pele exposta. E assim a lista continua. A partir dessas regrinhas, a gente rebate insultos de um lado para o outro como em uma partida de tênis em Wimbledon. Não sei bem o que essa porcaria de lista deveria ser, só sei o que ela acaba provocando, um término catártico. Quando terminei com Derek, disse o que eu precisava dizer e ele não discutiu. Pelo contrário, seus olhos só ficaram inexpressivos antes de ele virar de costas e se afastar sem pensar duas vezes. Embora eu não tivesse esse direito, esperava que ele lutasse por mim. Pelo menos me questionasse. Ele nunca fez isso. Mas hoje repassamos uma a uma todas as partes boas do nosso relacionamento e rejeitamos todas de forma implacável. Nada de dormir na mesma cama. Nada de ver TV juntos. Nada de dividir a conta. Nada de andar no mesmo carro. Nada de segurar a mão um do outro. E quando terminamos a lista, no número 20, nossos olhos estão selvagens, a respiração, pesada, e eu sei exatamente o que Derek sente. Ele me odeia. Isso me confunde, embora o sentimento esteja se tornando mútuo. Ele empurra a cadeira da mesa e se levanta depois de enfim, e de má vontade, assinar o contrato. Acho que é isso. Vejo Derek pegar as chaves e jogar os óculos de sol na cara antes de sair do café com passos confiantes, sem olhar para trás uma única vez. Depois de tudo isso, minha única pergunta é: ele vai me deixar fazer meu trabalho, agora que tirou nossas pendências da frente? Nas entrelinhas, está rabiscado em letras pequenas, com tinta invisível, no canto inferior do meu coração: sinto falta do meu Derek. 6. Derek. Preciso de bebida. E não é o tipo de bebida esperado para este momento. Jogo as chaves na bancada da cozinha, passo direto pela cerveja que está na geladeira há meses e ligo a chaleira elétrica. Comecei a beber muito chá de camomila depois da cirurgia, para dormir melhor, e, sei lá como, viciei. É só jogar um pouco de mel no negócio e sentir o corpo esquentar de dentro para fora. É bom numa noite solitária ou quando sinto que estou carregando o peso do mundo nas costas. Depois que a água ferve, mergulho o sachê para fazer a infusão e, enquanto espero, olho ao redor para minha casa, grande e vazia. É enorme. E não sei como, mas cresce mais a cada dia. Comprei esta casa há alguns anos para fazer festonas e ter espaço de sobra. E, sim, foi perfeita para isso. Mas, quando está vazia, fica vazia de verdade. A questão é que não sinto falta das festas. O silêncio, porém, está começando a me desgastar. Pego o celular e ligo para minha mãe, que é como sei que estou realmente deprimido. Derek. Que surpresa boa. Está tudo bem. Sua voz suave está entremeada pela preocupação. Em momentos assim, tenho que bloquear as lembranças de nossas brigas exaltadas na cozinha, quando ela me dizia quanto estava decepcionada com as minhas notas depois de ver meu boletim. Por que você não pode só se esforçar, que nem a Ginny? Onde estava toda essa preocupação na época em que eu lhe dizia que a escola não era fácil para mim como era para minha irmã, e ela revirava os olhos? Talvez seja por isso que ainda não contei a meus pais sobre meu diagnóstico. Essa ferida ainda não sarou, e não estou pronto para os comentários deles a respeito disso. Pulo na bancada, tomo um gole de chá e minto para minha mãe. Aham. Tudo bem. No caminho de casa, vim ouvindo um programa de esportes na rádio e, adivinha só, aqueles dois cretinos, Glenn e Brian, ou Jim e Jean, sei lá, estavam falando de novo sobre como um cara da minha idade pode não conseguir voltar depois da lesão que sofri. Uma fratura exposta no tornozelo é uma pena de morte para uma carreira no esporte. Não ajuda nada o departamento médico do time ficar falando com a imprensa só em termos genéricos sobre a minha evolução. Estamos otimistas de que ele conseguirá se recuperar totalmente e estará pronto quando a temporada começar. Faremos mais avaliações quando ele voltar ao centro de treinamento. Eles não estão dizendo nada que ajude esses caras a ter fé em mim de novo. Eles imaginam que vou jogar o primeiro jogo como uma roda velha e enferrujada. É triste ver grandes nomes como Pender saírem de cena, mas, no fim, tem que acontecer, para abrir espaço para o pessoal da nova geração, como Abbott. Ainda nem tive a chance de jogar e eles já me chutam porta fora. A minha porta.
Os Sharks são o meu time, onde jogo com meus irmãos, e eles estão tentando dar de bandeja minha posição para o Abbott. Mas não é culpa do Abbott. Ele é um cara legal e um ótimo atleta. O problema é que eu costumava deixar as especulações negativas servirem de motivação. Logo que saí da cirurgia, me dediquei a fazer a fisioterapia da melhor forma possível. Pensei que os torcedores estivessem do meu lado, o que ajudou. Mas logo vi quão rápido esses mesmos torcedores podem nos dar as costas e ficar com os olhos brilhando por outro jogador. A Abbott não está tentando pegar meu lugar nem nada, mas com certeza não está se escondendo também. Nas redes, o garoto posta vídeos diários de treino, mostra como está se mantendo em forma na pré-temporada e faz lives para os seguidores treinarem com ele. E um monte de outras coisas assim. Sempre soube que meus dias no campo estavam contados, mas agora o fim parece estar se aproximando. Imaginei que, quando chegasse a hora de me aposentar, eu estaria casado, talvez com 1 ou 2 filhos. Que estaria pronto para o próximo capítulo da minha vida. No momento, não estou nem perto de pronto. Estou morrendo de medo. Tem certeza de que está bem? Você está com uma voz estranha, diz minha mãe, me tirando dos meus pensamentos infelizes. Pigarreio e sorrio como se ela pudesse ver do outro lado da linha. Aham. Tudo certo. Só queria saber como você e o pai estão. E queria ouvir a voz da minha mãe. Existem muitos livros para ajudar a gente a superar pais tóxicos e rigorosos demais, mas são poucos os que nos ajudam a lidar com um relacionamento complicado com pais que amamos muito, mas dos quais ainda carregamos mágoa de infância. Nada de novo por aqui. Anuncia meu pai. Parece que eles chegaram naquela idade de entrar furtivamente em chamadas no Viva Voz. Almoçamos com sua irmã ontem. Ela está indo bem no hospital novo. Eu não esperaria nada menos da Ginny. Minha irmã é incrível mesmo. Não tenho nada contra ela, somos próximos. Só odeio que seu nome seja muitas vezes um lembrete das minhas inadequações. Tenho me perguntado muito o que vai acontecer se me cortarem do time, se meus pais vão me olhar de novo como antes. Decepcionados. Frustrados. Ou se vou ter me provado bom o suficiente para eles, para que continuem agindo normalmente. Essa ligação está fazendo o contrário do que esperei que fizesse. Então, falamos por mais alguns minutos sobre nada específico e eu desligo e largo o celular. A casa está tão silenciosa que o baque da capinha contra a bancada de mármore ecoa como uma moeda jogada num poço. Eu já treinei hoje, mas cogito ir à academia de casa e fazer alguns exercícios da fisioterapia. Sobretudo porque não há nada para fazer e não estou a fim de ver meus amigos. Mas, em vez de ir direto para a academia, deito na bancada, encaro o teto e deixo os pensamentos viajarem para o único lugar que não deveriam. Nora Mackenzie. Sorrio, percebendo que sei o jeito perfeito de preencher meu tempo e o silêncio. 7. Nora. Acabei de chegar em casa do trabalho depois de ter escaneado e digitalizado toda a papelada do contrato pós-reunião com Derek. É claro que Marty apareceu na minha porta com seu lacaio preferido, Joe, para encher meu saco. Cuidado, hein, Mac. Pender não ia querer te ver franzindo a testa desse jeito. Eu manteria o sorriso no rosto se fosse você, querida. Claro, porque minha beleza foi o que me trouxe até aqui. Porque uma mulher só tem valor quando está sorrindo. Mas o negócio é o seguinte, eu me recuso a deixar esses escrotos tirarem de mim também o meu sorriso. Estragá-lo. Se eu quiser sorrir a cada segundo da minha vida, é o que vou fazer. Se acordar amanhã e decidir nunca mais mostrar os dentes, é escolha minha. O que eu não vou fazer é ser manipulada. Então, só fingi atender a uma ligação e ignorei os dois até que fossem embora. Foi um dia exaustivo, mas agora estou em casa, no conforto do meu pequeno apartamento, e suspiro de alívio enquanto abro o zíper da calça jeans e atiro no segundo em que atravesso a porta. Ela cai no chão com um tum satisfatório. Em seguida, tiro o blazer rosa-choque, depois pego os dois e os deposito no cesto de roupa suja, dividido por cor, porque gosto de me divertir no meu tempo livre. Agora que estou sozinha em casa só de calcinha de urso polar e uma camiseta com a frase Let's Go Girls, o mundo volta ao eixo. Não vou deixar o comentário de Derek sobre meu hábito de ficar sem calça invadir meu cérebro, porque, apesar do que acha, ele não me conhece mais. Como todo mundo, vê as cores berrantes que, para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram,
por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$ 5. Ou pelo Telegram que custa R$ 12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá.